Quase 80% dos brasileiros concordam que a polícia é mais violenta com negros nas abordagens policiais. Os dados são do Datafolha. Rio de Janeiro. 4 adolescentes entre 13 e 14 anos são abordados por policiais militares armados. Uma das vítimas, branca, disse que os agentes foram mais truculentos com 2 jovens negros. Os adolescentes são filhos de diplomatas e o caso ganhou repercussão. A polícia concluiu que não houve crime de injúria racial por parte dos policiais. São Paulo. Um policial militar foi flagrado quando abordava um vendedor ambulante da Costa do Marfim, na África. Você sabe o Brasil aí? Jorge, 12 anos. No último dia 13, o menino foi abordado pela polícia pela primeira vez na vida. Ele corria com a irmã para pegar um ônibus depois de sair da escola. Aí os policiais foram lá, pararam o ônibus, aí fizeram o descer. Ele foi lá, pediu para ver a mochila, eu entreguei a mochila para ele, ele puxou, meio forte, mas comprou com o meu braço porque ele puxou meio rápido. Uma coisa que fez eu ficar com medo foi que depois que quando chegaram os 3 policiais, ficou um no meio e outros 2 do lado. E um deles estava com... acho que eram os 3, né? Dois estavam com arma em punho. De acordo com uma pesquisa Datafolha, 75% dos pais pretos têm medo de que os filhos sejam vítimas de algum tipo de abordagem violenta. Esse foi o sentimento da Emily, mãe das crianças. A minha reação é que é um aperto, uma dor muito grande. A gente espera isso com 15 anos, não com 12 anos. Olha para a cara dele. Mesmo antes da abordagem violenta, a Emily já orientava o filho de como agir nesses casos. Fique calmo, você não tem que levantar a mão para o alto, porque você não é bandido, a sua mão é aqui. Espere ele falar para entregar o documento, né? A pesquisa Datafolha mostrou que quase 80% dos brasileiros concordam que a abordagem policial a uma pessoa negra é geralmente mais violenta se comparado ao de uma pessoa branca. E os homens são os que mais sofrem com esse tipo de abordagem. Isso não está em nenhum manual de atuação policial. Isso é uma cultura de rua que é reproduzida a partir de uma cultura de rua que a polícia aprendeu ao longo da sua história. A polícia acaba sendo um marco na vida das pessoas quando eles percebem, né, que pela cor da sua pele, preta ou parda, eles foram abordados e foram violentados pela polícia sem qualquer razão que se apresentasse óbvia ou nítida, ou mesmo qualquer razão que se apresentasse escondida. Elas aprendem que pela cor da sua pele, né, pelo tom da sua pele, pelo seu pertencimento étnico-racial, ele vai ser tratado como suspeito. O sentimento, a dor que eu me senti culpado por ser abordado, a dor que eu senti, tudo isso, eu acho que ninguém merece isso, porque quem era para estar me defendendo está agindo contra mim. É uma covardia, né? Um menino tão jovem, uma criança. Entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que informou que as forças de segurança estaduais realizam abordagens obedecendo parâmetros e procedimentos técnicos com absoluto respeito à lei e sem distinção. O presidente Lula sancionou a lei que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Crimes Sexuais. A relação que será aberta ao público terá nome completo e CPF de quem for condenado a partir da primeira instância por crimes como pedofilia, estupro e exploração sexual. Os dados sobre penas ou medidas de segurança impostas ao condenado também serão divulgados. O presidente vetou o artigo que permitia a permanência do nome no cadastro após o cumprimento integral da pena. A nova lei também estabelece que, se a pessoa for absolvida após apresentar recurso, o nome deverá ser retirado da lista. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra agentes ligados ao bicheiro Rogério Andrade. O repórter Tony Vendramini tem as informações. Oi, Tony, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, os agentes da Corregedoria da Polícia Civil e do Ministério Público cumpriram 6 mandados de busca e apreensão em endereços da Zona Oeste do Rio, ligados a 3 policiais civis e um policial penal. Eles apreenderam documentos, telefones celulares e computadores. Os policiais são investigados por integrarem a quadrilha do bicheiro Rogério Andrade, que foi preso no mês passado pelo assassinato de Fernando Inácio, com quem disputava a exploração do jogo na região.
No último dia 12, o Rogério Andrade foi transferido para um presídio federal em Mato Grosso do Sul. Essa investigação começou a partir do conteúdo de um telefone celular apreendido em uma operação de 2018. O inquérito aponta também que esses policiais investigados pertencem a um grupo que negociava a liberação de presos em flagrante em troca de pagamentos. Amanda, Augusto. Obrigado, Tony. O governo incluiu o Vale Gás e o programa Pé de Meia no limite dos gastos públicos permitidos pelo arcabouço fiscal. A medida faz parte do programa de corte de gastos detalhado hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos conversar com o repórter Marcos Amoroso, Amoroso, ontem o pronunciamento do ministro Haddad aconteceu logo após o Rede TV News, a partir das 8h30, mas foi apenas hoje, numa coletiva, pela manhã, às 8h30 da manhã, que todas essas medidas foram detalhadas. Então, vamos nos debruçar sobre todas elas, começando com o Pé de Meia, que ficou, por exemplo, foi incluído no arcabouço fiscal, no orçamento, para dar mais transparência e credibilidade. É isso mesmo, Amanda. Boa noite a você, a todos que nos assistem. Até então, o programa Vale Gás e o Pé de Meia, que é aquela poupança que o governo faz para os jovens estudantes que não desistem de terminar o ensino médio, não estavam dentro das regras que limitam o crescimento de gastos públicos do arcabouço fiscal. Ou seja, era um déficit que nem entrava na conta. E aí, como uma resposta a críticas da oposição e também um aceno ao mercado financeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou que os dois programas vão constar no orçamento de 2026. Aliás, todo o pacote de corte de gastos que foi anunciado ontem, que inclui mudanças nas regras do salário mínimo, do abono salarial e também da previdência dos militares, tem como objetivo aumentar a credibilidade dos investidores nas contas públicas do Brasil e também conter o crescimento dos gastos federais para os próximos anos. No evento agora há pouco, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula classificou como extraordinária a série de medidas de contenção de gastos anunciadas por Haddad na noite de ontem. O presidente Lula também comentou a medida que garante a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo, junto com essa política de contenção, uma política de renda para tentar dar uma ajeitada na casa. E nós estamos inventando as pessoas que ganham até R$5 mil por mês de pagar imposto de renda, que é mais de 70 milhões de pessoas. E nós estamos fazendo uma coisa muito correta, uma coisa muito justa. Não estamos tentando criar uma coisa complicada, estamos fazendo uma reforma sem neutralidade, sabe? Para as coisas ficarem muito bem feitas. E, obviamente, que a gente vai ter que cobrar um pouco mais de imposto das pessoas mais ricas. De um lado, isenta quem ganha até R$5 mil e do outro, aumenta a taxação daqueles que recebem acima de R$50 mil mensais. Como é um pacote muito grande, com economia estimada em R$70 bilhões nos próximos 2 anos, nós preparamos uma reportagem contando cada detalhe. Vamos acompanhar. O governo chamou 6 ministros para o detalhamento do maior pacote de ajuste fiscal desde o início do 3º mandato do presidente Lula. Os detalhes vieram depois do pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, feito na noite de ontem. A previsão é que as medidas garantam uma economia de até R$70 bilhões nos próximos 2 anos. São propostas como a limitação do aumento do salário mínimo, endurecimento das regras de aposentadoria dos militares e alteração das regras do abono salarial. Pelas regras atuais, têm direito ao abono pago pelo PIS os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos mensais. Com as mudanças, o benefício será pago somente a quem recebe até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação até chegar a um salário mínimo e meio, o que deve ocorrer em 2035. Outra mudança é no reajuste do salário mínimo, que hoje é feito conforme o índice da inflação mais o crescimento da economia de 2 anos anteriores. Com as mudanças, o mínimo passa a ter o crescimento real, aquele acima da inflação, limitado a 2,5%, seguindo a regra da meta fiscal. Pela variação das regras, o mínimo em 2025 pode ser R$ 6 menor do que seria pela regra antiga.
o que garantiria uma economia de quase 2,5 bilhões, considerando que para cada real a menos no mínimo, o governo deixa de gastar cerca de 392 milhões com benefícios sociais. Na previdência dos militares, o pacote acaba com a chamada morte ficta. Com isso, familiares perdem o direito à pensão de militares que foram expulsos. Também estabelece progressivamente idade mínima para a reserva remunerada, extingue a transferência de pensão e limita a 3,5% a remuneração para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026. O governo também vai endurecer as regras do benefício de prestação continuada, o BPC, e do Bolsa Família, principalmente aos beneficiários unifamiliares, aqueles que declaram morar sozinhos. A equipe econômica também promete estimular a tramitação do projeto para acabar com os supersalários de servidores públicos e impedir o pagamento de valores acima do teto do funcionalismo de R$ 44 mil. A proposta começou a ser discutida em 2016, chegou a ser aprovada na Câmara e está parada no Senado há mais de 3 anos. Mudanças nas regras de emendas parlamentares também devem gerar economia no orçamento. É o ajuste fiscal possível no aspecto técnico, no aspecto do Ministério do Orçamento e Planejamento e no aspecto político, porque há que se pensar que ele tem que passar pelo Congresso Nacional. O Brasil precisa caber dentro do orçamento público. Como um contraponto ao corte de gastos, o governo anunciou uma proposta de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais. Essa foi uma promessa de campanha do presidente Lula e, de acordo com o pacote, deve entrar em vigor em 2026. Para compensar a redução na arrecadação, haverá um aumento da taxação de rendimentos acima de R$ 50 mil mensais. Qualquer aumento da faixa de isenção do imposto de renda, como já foi feito por este governo 2 vezes, tem que vir acompanhado de uma compensação. Ou seja, o projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Executivo da reforma da renda pressupõe neutralidade tributária, ou seja, não se trata de mexer com o nível da arrecadação de impostos. Trata-se de buscar justiça tributária. Todas essas mudanças precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. As mudanças serão apresentadas no formato de pelo menos uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei complementar. E antes de anunciar o pacote, o presidente Lula apresentou as medidas aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O trabalho do governo agora é conseguir apoio para aprovar as propostas no Congresso. Em busca de apoio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para detalhar cada item da proposta. Pacheco garantiu ao ministro que vai concluir toda a tramitação do pacote ainda neste ano. Para isso, propôs regime de urgência. Ele também vai negociar com líderes de bancada um esforço concentrado. Faltam só 3 semanas para o recesso parlamentar. O ministro Haddad pontuou cada uma das propostas que está sendo, do pacote que está sendo feito pelo governo federal, e o nosso compromisso no Senado é que, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Para ser promulgada, a proposta de emenda constitucional precisa do apoio de 3/5 dos parlamentares, ou seja, 308 votos favoráveis na Câmara e 49 votos no Senado. Nas 2 casas, o texto tem de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, por uma comissão especial que discute o conteúdo e por 2 votações no plenário. Se a urgência for aprovada, o caminho é mais curto, porque a proposta é votada diretamente no plenário. O governo tem pressa para convencer os parlamentares de que a proposta vai reduzir os gastos públicos e já encontra resistência da oposição. Nós não vamos embarcar nessas medidas que são populistas. Não dá para confiar na proposta que o governo está apresentando. Mas nós vamos estudar isso com profundidade, todos os pontos, todos os itens,
para poder depois dialogar. Com a apresentação das propostas, o mercado financeiro reagiu e de forma negativa. Durante o detalhamento das medidas, o dólar abriu alta e pela primeira vez na história bateu R$ 6. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, apresentou queda de 2%. O principal motivo foi a isenção do imposto de renda, que pode ser estendida para contribuintes que ganham até R$ 5.000. O receio do mercado é que o governo deixe de arrecadar e aumente a dívida pública. O problema é que o mercado financeiro certamente está achando que estão misturando alhos com bugalhos. As pessoas que estão com aperto financeiro, por serem mais pobres, elas vão sempre estar procurando algum tipo de ajuda do governo, subsídio. E quem está do outro lado, que tem medo de como é que isso vai ser financiado, fica pensando, vão já jogar isso aí para eu pagar, para cima de mim, aí gera o conflito. Fernando Haddad explicou que a taxação de quem ganha mais de R$ 50 mil por mês vai compensar as perdas com a isenção. Vamos ver como é que isso acomoda. A partir do momento em que você vai explicando e as pessoas vão entendendo. Havia também uma confusão muito grande em relação à reforma da renda, que eu acredito que seja o que está dando o maior ruído. Não é a questão das medidas que estão sendo apresentadas aqui. É o debate sobre a renda. O anúncio do governo, como você viu aí, gerou uma forte reação do mercado. O dólar disparou e fechou o dia cotado a R$ 5,98. A moeda americana chegou a bater R$ 6, que é uma máxima histórica. Já o índice Bovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, acabou a sessão desta quinta em baixa de 2,40% aos 124.610 pontos, menor nível desde junho. E olha, vamos conversar agora com o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, que vai tentar traduzir um pouco para a gente o que aconteceu desde ontem, a partir desse pronunciamento do ministro Haddad. O Lula classificou agora, como Sérgio, primeiro, bem-vindo, muito obrigada pela participação, boa noite a você. O Lula classificou o pacote fiscal como uma medida extraordinária, mas o mercado não enxergou assim. O que frustrou tanto os agentes econômicos, Sérgio? Essa isenção até R$ 5 mil que já contrata, o governo já sai com uma perda de 40 bilhões de reais para conseguir dar essa isenção? Ou foram as medidas do pacote fiscal que ficaram aquém do necessário, foram consideradas tímidas? Boa noite, Amanda, Augusto. Olha, foram as duas coisas, Amanda. A gente, na verdade, teve uma dupla frustração com o que aconteceu, né? A gente tem um cenário em que, no último mês, o governo prometeu entregar um ajuste de gastos significativo. Essa era a ideia no início ali desse processo e a gente acabou sendo frustrado com o que apareceu no final. Um ajuste muito menor, não tem medidas estruturais, de fato, essenciais que a gente precisa em relação à educação, saúde e salário mínimo desvinculado da Previdência. E as medidas de curto prazo que foram colocadas, há muita dúvida também se a gente vai conseguir entregar esses 70 bilhões. Estimativas estão hoje entre 40 e 50 bi em relação a esses 70 bi que o governo está estimando. E a segunda frustração foi em relação ao que começou a ser divulgado ontem, do imposto de renda, da mudança da isenção do imposto de renda. Isso não estava na conta de ninguém que entraria agora e foi também um banho de água fria. Essas duas coisas em conjunto colocaram um cenário complicado do ponto de vista fiscal. Agora, Sérgio, se as medidas foram tímidas, que medidas ficaram de fora, ao seu ver, do pacote, que deveriam ter entrado? E eu pergunto a você também se o arcabouço fiscal se sustenta e até quando? Olha, Augusto, o arcabouço muito provavelmente não se sustenta ao longo dos próximos anos. Quer dizer, o governo certamente vai seguir ao longo de 25, 26, mas 27, no próximo governo, a gente muito provavelmente vai ter que criar uma nova regra fiscal. Aumentar o gasto público em 2,5%, como a regra é hoje, não está funcionando e não sinaliza que vai continuar funcionando. E o que deveria entrar, né? Três coisas, né? O limite do gasto com saúde e educação, que tem um limite constitucional, que esse gasto é relacionado ao tamanho da receita. Então, se a receita cresce, automaticamente o gasto com educação e saúde também cresce e acaba crescendo acima do teto da regra, que é 2,5%. Então, esses dois itens que têm um peso grande dentro do orçamento estão crescendo com muita força. E outra era a desvinculação do salário mínimo. Isso não aconteceu. O governo fez uma pequena modificação apenas, mas não fez uma mudança mais significativa.
Sérgio, na sua avaliação, R$6, como a moeda americana chegou a bater hoje, é um novo patamar do dólar. E qual é o efeito disso sobre a inflação? Porque, de repente, esse tiro sai pela culatra, né? O governo quer aliviar para quem ganha até R$5.000 por mês, dando essa isenção de imposto de renda, mas se bate na inflação, bate no bolso, principalmente do trabalhador. É possível que sim, Amanda. Lembra que no começo do ano a gente estava com câmbio de 5, de repente a gente está chegando um pouco antes do final do ano com câmbio a 6. E a parte importante dessa mudança cambial ao longo de 2024 foi justamente a questão fiscal, a piora fiscal que a gente vivenciou ao longo desse ano. Então, esse câmbio que está a 6 agora, para mudar e voltar a apreciar, precisa ter mudanças significativas que não estão no cenário. Quer dizer, o governo já apresentou seu pacote fiscal, está confiante de que é isso mesmo, então muito provavelmente a gente não vai ter nenhum grande ajuste. Na verdade, podem ter ajustes negativos sendo feitos quando passar no Congresso nas próximas semanas, nos próximos meses. Então tem um cenário, na verdade, que esse 6, infelizmente, ele pode se tornar um novo piso, que a gente começar a ver o mercado, a partir de agora, trabalhar com o impacto disso, que é uma inflação mais pressionada, mais próxima do teto da meta ano que vem, e em 26, uma inflação de 4,5%, e, consequentemente, o Banco Central tem que subir juros com mais força. Hoje, todo mundo trabalha, né, até ontem, na verdade, com uma taxa de juros em torno de 13% no primeiro semestre do ano que vem. Está caminhando agora para a gente ter, talvez, uma Selic a 14%, ou até mais do que isso. Isso, basicamente, por conta dos erros que o governo fez aí na política fiscal. E, Sérgio, só para terminar, então, a gente imagina, porque isso aí acaba se virando contra o governo, né? Porque uma Selic alta desse jeito que você vai ter é um freio na atividade econômica. E isso se reverte negativamente para toda a população e até mesmo para a política fiscal, né? Porque essa política fiscal do governo só funciona com uma arrecadação muito alta, como aconteceu este ano. É um tiro no pé para o governo, Amanda. O que está acontecendo agora, na verdade, pode fazer com que a gente tenha uma desaceleração importante em 2026, que é um ano eleitoral. Quer dizer, a magnitude do que a gente está vendo acontecer agora, e o que pode vir ainda, né, tem a escolha dos novos diretores do Banco Central, que também pode causar alguma confusão. Então, tem um cenário pela frente, com essa composição de câmbio, inflação e juros, que pode trazer muitas dificuldades para o governo em 2026 e coloca em dificuldade a própria tentativa possível de reeleição do presidente Lula. Então, a decisão que o governo tomou agora é contra ele mesmo, para daqui a 2 anos, e contra a sociedade no final. Muito obrigada, Sérgio Vale. Muito bom ter a sua participação, sua colaboração aqui. Até a próxima. Boa noite. Obrigado, Sérgio. O consumo nos lares brasileiros cresceu 3,5% entre setembro e outubro deste ano. Pois é, segundo especialistas, mesmo a inflação ainda pressionando alguns itens da cesta básica, os consumidores se adaptaram para continuar abastecendo as despensas. A cliente olha, pesquisa e faz as contas. Faço pesquisa, vejo que está mais barato em outro mercado, aí a gente vai pesquisando. Tomate aumentou 9%, 10%. Um horror, né? Aí eu como alface. Mas todo mês não tem como fugir. Tem que comprar. Compras do mês é a mesma coisa. Não tem outro jeito? Nem aumentou, nem diminuiu. O consumo de alimentos cresceu 3,5% em relação a setembro, maior do que o registrado entre outubro do ano passado e o deste ano, quando o crescimento foi de 2,9%. Nos 10 primeiros meses de 2024, o aumento foi de 2,67%. Os preços subiram, mas o consumo continua em alta e sem previsão de queda. Para a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, a política de transferência de renda do governo federal, o aumento na renda do trabalhador brasileiro e a queda do desemprego explicam esse aumento no consumo. O trabalhador passou a ter carteira assinada, os benefícios, vale alimentação, vale transporte. Mas quando chega agora no final do ano, ele tem uma renda extra, que é o 13º salário, que ele não tinha o ano anterior. Então, isso mostra que o consumo vai continuar crescendo aí nos próximos meses. A Abras Mercado também faz um levantamento do preço médio da cesta básica, que custava R$ 318 em setembro e ficou R$ 11 mais cara em outubro, para R$ 329. A gente verifica também que o dólar, ele, ao longo do ano, ele vem escalando o aumento, e principalmente agora no final do ano,
nesses 3 últimos meses, ele vem com um aumento muito mais constante. Então isso fez com que também onerasse os preços. O Parlamento da Austrália aprovou a proibição de redes sociais para crianças e adolescentes menores de 16 anos. As plataformas terão 1 ano para se adequar às novas medidas. Caso contrário, poderão ser multadas em quase 200 milhões de reais. A lei, que ainda vai passar por ajustes no Senado, é a primeira do mundo com esse tipo de regulamentação. Olha, um avião de pequeno porte caiu numa rua movimentada na cidade de La Libertad, no Equador, e atingiu um carro. Veja aí nas imagens, o piloto e o copiloto do avião morreram no acidente. Uma câmera de segurança registrou a queda da aeronave. O motorista do carro não se feriu, mas um motoqueiro que estava no sentido contrário da via foi atingido por uma das asas e foi hospitalizado. 5 pessoas morreram na Coreia do Sul por causa da nevasca que atinge o país pelo 2º dia consecutivo. 3 mortes foram causadas por acidentes de trânsito e 2 após um desabamento. Na Bahia, 2 jovens continuam desaparecidos após as chuvas que atingem Salvador desde o fim de semana se intensificarem. Cerca de 60 bombeiros trabalham, onde um jovem de 23 anos está soterrado desde ontem. O rapaz estava com a mãe e o irmão no momento do desabamento da casa. Os 2 já foram resgatados e em Dias d'Ávila, na região metropolitana, continua desaparecida a adolescente de 12 anos que caiu num bueiro. A mochila da garota foi achada a 2 quilômetros do local de onde ela foi levada pela correnteza. Pois é, sempre preciso ter muito cuidado agora mesmo, né, Augusto? A gente viu caindo uma chuva fortíssima aqui em São Paulo, dava para ouvir da redação. E hora de saber como fica o tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. A partir de sexta-feira, a gente sabe que o tempo já deve começar, já começou a mudar em algumas regiões. E estamos aqui já todos atentos, um pouco ansiosos para saber o que esperar para amanhã. Igor, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite. Boa noite para você que está em casa. Olha, amanhã o tempo ele segue instável em todo o centro-sul do país. Isso tudo por causa de um sistema de baixa pressão que está na altura do Mato Grosso do Sul e um sistema de alta pressão na altura do Sul. Por isso tem previsão de chuva forte no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a chuva é mais fraca e ela vem com menos volume. Agora em São Paulo, como a Amanda comentou, já choveu bastante hoje. Olha, algumas ruas ficaram alagadas, como a gente observa na imagem. Essa chuva, esse alagamento aconteceu no bairro do Campo Limpo, que fica na zona sul da cidade. Outras regiões também sofreram com alagamentos. Amanhã o tempo ainda fica abafado, só que a chuva vem com mais volume. A máxima fica na casa dos 29 graus. No sábado, 26, no domingo a mesma temperatura e na segunda-feira sobe para 28 graus. Agora no Rio de Janeiro, o dia foi quente, abafado, os termômetros ficaram na casa dos 40 graus, 40,4 graus. Olha, foi o dia mais quente do ano e eles chegaram na categoria 4 de calor. E muita gente aproveitou, obviamente, para curtir uma praia. Quem é que não gosta de uma praia, né? Amanhã não vai ser diferente, o tempo fica quente, abafado, com os termômetros marcando 38 graus de máxima, mas tem previsão de chuva em pontos isolados. Belo Horizonte marcando 33 e Vitória no Espírito Santo, 36 graus. No Nordeste, dia quente, abafado, só aparece em toda a região, mas ainda tem previsão de chuva em pontos de Salvador. Na região Norte e no Centro-Oeste pode chover a qualquer hora do dia. Só que mesmo assim, as temperaturas seguem altas por lá, máximas, chegando na casa dos 35 graus em Manaus e 36 graus em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. 2024 marcou a data limite para as prefeituras realizarem as adaptações necessárias no tratamento e destinação do lixo. Mas uma pesquisa do IBGE divulgada hoje mostra que quase 32% dos municípios brasileiros ainda utilizam os lixões, a maior parte no Norte e Nordeste. Desde 2 de agosto deste ano, o Brasil não deveria mais ter lixões. É o que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevista em lei. Mas a eliminação total desses espaços de descarte parece estar longe de ser uma realidade. De acordo com o IBGE,
31,9% dos municípios ainda utilizam lixões. O lixão é um local que não está preparado para receber nenhum tipo de resíduo. Um aterro sanitário é um local que foi preparado, é um projeto de engenharia. Ele foi preparado para receber resíduos. Então, tem a cobertura do solo, tem a captação dos gases. De acordo com o IBGE, a região norte é a que mais tem lixões a céu aberto, 76,1%. O Nordeste também apresentou uma alta dependência de lixões, com 58,7%. Na região Sudeste, a situação é mais equilibrada, com 13,7%, ainda utilizando esse tipo de descarte. A região Sul se destacou como a que menos utiliza lixões, somente 7,5%. A gente tem a desigualdade regional, a gente tem um quantitativo muito maior de lixões no Norte, Nordeste e muito menor no Sul e Sudeste. E a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos, onde diz que esses lixões já deveriam ter sido extinguidos. Especialistas alertam sobre os riscos que a utilização de lixões oferecem à população e ao meio ambiente. Dentre eles, a contaminação dos lençóis freáticos, a proliferação de insetos e doenças e até a emissão de gases de efeito estufa. Prejudica principalmente pela questão de que quando tem um acúmulo de lixo ali, as pessoas botam fogo. Então essa fumaça ela vem toda para minha casa. Para minha casa, como dos outros moradores aqui, que todos têm crianças, tem pessoas idosas e tudo mais, e isso prejudica bastante. Fora também mosca, que tem muita mosca, que as moscas trazem muita doença. Todo tipo de inseto, Aí vem para cima das casas. A população é quem sofre. Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados prorroga por 5 anos o prazo para que os municípios com até 50 mil habitantes encerrem os lixões e adotem a destinação adequada dos resíduos sólidos. A Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente informou que o município que descartar lixo em área irregular pode ser multado e o infrator penalizado, com até 5 anos de prisão. Uma mulher morta durante um procedimento de hidrolipo, 22 processos cíveis e 10 criminais por erro médico. Uma clínica sem autorização para fazer procedimentos invasivos. Nossa equipe conversou com 4 mulheres que acusam o médico Josias Caetano por danos causados durante procedimentos estéticos. Essas 4 mulheres acusam o mesmo cirurgião. Daisy foi uma das primeiras a processar o médico em 2022, depois de ter sofrido uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia. É muito doloroso falar, porque tudo que a Paloma passou, eu passei. Infelizmente, ela não teve a mesma sorte que eu, Ela faleceu, mas eu sobrevivi. Por isso que hoje eu luto para a gente conseguir parar ele. Ivone ainda sofre com as sequelas graves depois de um procedimento para a troca das próteses de mama. Eu já saí do hospital com essa infecção. E todos os pontos foram se abrindo. Eu procurei para ver o que eu podia fazer, eu estava desesperada. E ele disse que ele não ia mexer, mas que ele ia pôr uma outra pessoa para mexer. Um especialista, em ferida, mas era um enfermeiro, na verdade. Desenvolvi aí uma doença que é a fibromialgia, desenvolvi psoríase, fiquei com uma cicatriz muito feia nas mamas, a qual eu tinha vergonha do meu esposo. Eu não mostrava para ninguém, porque eu não queria que ninguém visse. E também um dano psicológico muito grande. Fiquei muito abalada. O pesadelo da Patrícia começou no pós-operatório. Devido ao buraco que se encontrava na minha barriga, eu teria ido a óbito também, que nem a Paloma. Porque cabia 2 mãos dentro da minha barriga. Estava tudo necrosado na minha barriga. E eu tive que gastar mais dinheiro do que estava programado. Não adiantou eu pagar com barato e saiu caro, porque eu tive que gastar muito mais. Eu fui atrás da beleza e acabei
sendo mutilado. Sônia realizou uma redução de mama em 2020 com Josias, mas teve necrose e perdeu os 2 mamilos. Ele não fazia uma assépsia direito na gente, só olhava, mandava fechar e voltava para casa e receitava as pomadinhas. Levamos as acusações para o advogado de Josias Caetano. Esta foi a resposta dele para a nossa equipe. Nos termos de todas, existe a possibilidade de uma embolia pulmonar que pode levar à morte. Então, se a paciente se coloca numa cirurgia, né, sabendo que ela pode morrer, obviamente, acredito eu, que ela se colocaria também na cirurgia caso ela fosse devidamente informada, esclarecida, que poderia haver outras intercorrências. O estabelecimento não possuía licença para realizar procedimentos invasivos, como lipoaspirações. Mas só depois da morte de Paloma, a clínica foi autuada e interditada pela Coordenadoria de Vigilância e Saúde da capital. A mulher, de 31 anos, passou por uma cirurgia para retirada de gordura localizada na última terça-feira. Ela morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O caso está sendo investigado pela polícia como morte suspeita e novos depoimentos serão colhidos para identificar se houve ou não negligência médica na morte de Paloma. O médico Josias Caetano continua com o CRM ativo, mas, segundo a defesa, pausou os atendimentos e cirurgias por tempo indeterminado. Uma operação do Ministério Público de São Paulo investiga o vazamento de informações sigilosas para integrantes do PCC. O repórter Felipe Brosco tem mais informações. Conta essa história, Felipe, para a gente, que é muito grave. Boa noite. Pois é, boa noite, Amanda, Augusto, para todos que nos acompanham. Olha, essa operação que foi feita pelo GAECO, né, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado aqui do Ministério Público, prendeu um funcionário, um servidor do órgão que é a suspeita que ele esteja envolvido nesse esquema. Esse funcionário, ele facilitaria informações para criminosos, informações de operações que são feitas pela Justiça Paulista. A suspeita é de que senhas eram fornecidas para integrantes do PCC e também para advogados, que em posse dessas informações conseguiam então ter acesso a esses processos em andamento e tentar atrapalhar e às vezes até obstruir algumas dessas investigações. Só para a gente ter uma ideia, apenas uma senha foi acessada mais de 100 vezes. Os agentes também cumpriram mais um mandato de prisão temporária e outros 5 de busca e apreensão e conseguiram apreender então documentos, computadores e celulares. A Polícia Militar, ela também participou dessa operação que aconteceu aqui na capital paulista, em uma cidade da região metropolitana de São Paulo e também num município do interior do estado. A ação aí dos agentes, aliás, entre os crimes apurados estão aí obstrução de justiça, violação de sigilo e também corrupção. Augusto, Amanda. Perfeito, obrigado, Felipe. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidiu recorrer da sentença de prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional. No sul do Líbano, Israel e o Hezbollah trocaram acusações de violação do acordo de cessar-fogo. Em Gaza, os ataques continuam. De longe, foi possível ouvir os bombardeios nos arredores de Marhum al-Ras, no sul do Líbano. Enquanto os libaneses voltavam para suas casas, um dia após o anúncio de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, um novo bombardeio. Israel acusou o Hezbollah de violar a trégua e afirmou ter flagrado veículos suspeitos chegando a várias áreas do sul do Líbano. Além do ataque, o exército de Israel delimitou uma área com 10 aldeias para onde os libaneses ainda não podem voltar. O deputado do Hezbollah no parlamento libanês, Hassan Fadlallah, acusou Israel de violar o cessar-fogo ao atacar civis que estavam retornando para suas casas. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, até terça-feira, que seria o último dia do conflito, quase 4 mil pessoas tinham morrido e mais de 16 mil ficaram feridas.
O governo de Israel anunciou que recorreu da sentença de prisão dada a Benjamin Netanyahu e ao ex-ministro Yoav Gallant na semana passada pelo Tribunal Penal Internacional. Mas o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, reforçou o pedido para que os mais de 120 países que fazem parte do tribunal respeitem a decisão. Segundo Borrell, só assim haverá justiça global. Stop hiding. Enquanto recorre, Israel continua a ofensiva em Gaza. No sul do enclave, depois de mais um ataque, pessoas feridas são levadas ao hospital mais próximo. Em Nuseirat, no centro da faixa de Gaza, mais bombas. No norte, um centro de refugiados pegou fogo depois de um ataque. O Ministério da Saúde de Gaza atualizou o número de vítimas. Já são pelo menos 44.300 mortos e mais de 100 mil feridos desde o começo do conflito em 7 de outubro do ano passado. No programa É Notícia desta noite, eu converso com o Edinho Silva, prefeito de Araraquara e principal cotado para assumir a presidência do PT no lugar de Gleice Hoffmann no ano que vem. Edinho cita os ministros Fernando Haddad e Camilo Santana como as novas lideranças do PT, mas afirma que em 2026 o candidato do partido será Lula. Candidatíssimo e candidato muito forte para nós darmos continuidade a toda essa reconstrução. O presidente Lula vive certamente os melhores momentos da sua vida, do ponto de vista pessoal, muito feliz, um homem que faz atividade física todos os dias, com a saúde impecável, forte, disposto, com uma lucidez absurda. Teria outro candidato no PT? Hoje não. Hoje o PT não tem outro candidato a não ser o presidente Lula. Nós temos várias lideranças que eu penso que despontam aí de forma brilhante, que eu tenho muita admiração. Eu penso que o ministro Fernando Haddad é uma liderança muito sólida. O ministro Camilo é uma figura que eu admiro muito. Camilo Santana, acho que hoje é uma das lideranças mais fortes do Brasil. Nós temos governadores aí que têm conseguido ocupar espaços importantes, né? E que eu só ouço elogios. Nós temos lideranças nossas históricas. Você pega a Bahia, é um celeiro de líderes, né? Eles são nomes para 2030, né? Não, 26 eu é acho o que são Lula. lideranças que o PT tem construído nessa lógica de construção de liderança. O prefeito falou também sobre a relação de Lula com Nicolás Maduro e disse que a Venezuela não é uma democracia. O presidente Lula é um homem extremamente democrata em si, né? Aquele que respira a democracia. Mas ele não condena o Maduro. Ele está em divergência com o Maduro tem atacado as posições do presidente Lula. Mas por que ele não fala com todas as leis? O senhor acha que a Venezuela é uma ditadura? Eu acho que a Venezuela não é uma democracia, tenho dito isso em todo lugar. A Venezuela é uma democracia? Não é uma democracia. Não é uma democracia, tá. Eu tenho dito isso, é evidente que não é uma democracia. Certo. E acho que a gente... Agora também, por outro lado, nós temos que denunciar todas as retaliações, porque não é o Maduro, é o povo venezuelano que tem sofrido retaliações. Os embargos à Venezuela, os embargos a Cuba, também nós vamos ficar quietos diante disso? Não podemos ficar quietos. Se a gente valoriza a democracia e nós queremos a democracia como um valor efetivo, nós também não podemos concordar com os embargos que geram fome, geram desabastecimento, geram sofrimento do povo venezuelano. E obrigada a você também pela sua companhia até essa hora. Amanhã tem mais Rede TV News a partir das 7h20 da noite. Esperamos você. Até lá. Até lá, uma boa noite.